Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História da Arte. Agora eu vou dar aula para o 9º ano, tá? E o nosso assunto de hoje é a revisão, tá? É a revisão da História da Arte, né? Do que a gente deu na última aula, tá? Então a gente agora vai corrigir, tá? Os exercícios. Mas não esquecendo que eu acrescentei mais duas perguntas dentro desse questionário aí, para vocês estudarem para a avaliação do segundo bimestre, tá? Então a gente vai ver aqui o vídeo com a correção, a gente vai debatendo aí, que pena que a gente não está ao vivo para debater mesmo, né? Tá? Então a gente vai corrigir e eu vou acrescentar mais duas perguntas, tá? Então, pessoal, eu estou aconselhando todas as turmas, falando para vocês estudarem, fazerem as atividades, tá? Não só das minhas matérias, porque eu não dou aula só História da Arte para você, mas também dou aula de História. Então, gente, estudem. Logo, logo a gente vai estar em sala de aula. E se vocês estudarem em casa, tenho certeza que o responsável de vocês estão ajudando também, muito agradeço a eles aí em casa por nos ajudar, tá? Para que a gente dê continuidade quando vocês voltarem, tá? Para o aluno não ficar perdido, tá bom? Então vamos lá, vamos à primeira pergunta que vocês devem ter aí no caderno de vocês. Vamos lá. O que é a natureza morta? Já está falando, né? Natureza morta, normalmente os pintores usam muito como exercício, foi como eu falei na revisão. Às vezes o pintor ele quer praticar, quer exercitar, então eles colocam lá frutas, colocam até animais mortos, certo? Para pintar, praticar a pintura. Então esse tipo de arte é chamado de arte natureza morta. Mas vamos à resposta de fato. Vamos lá. O que é a natureza morta? Questão número 1. É um gênero das artes visuais em que são representados seres ou objetos inanimados, tá? Voltando aqui à resposta da questão 1, tá? É um gênero das artes visuais em que são representados seres ou objetos inanimados. Quer dizer assim, sem vida, tá? Desculpe. Então, dando continuidade aqui, vamos lá agora a questão número 2. O que é a técnica de textura? Quando a gente fala em textura, né, a gente pensa em vários tipos de objetos ou camadas planas. Então, às vezes tu olha assim, nossa, aquela coxa ali parece ser macia, ou o tecido dela é mais liso, né? O plano dela é assim, assado. Então você só em olhar você já sabe como é a textura. Às vezes você não precisa nem colocar a mão, só em você ver. Por exemplo, se você vê uma coisa cheia de espinho, você não vai falar assim, pô, vou meter a mão para ver se... Não, sabe que é espinho. Então é um tipo de textura, tá? Mas claro que a textura que a gente está falando aqui é dentro da arte, tá? Então vamos lá, dando continuidade aí. Resposta: é o aspecto de uma superfície que pode ser lisa, áspera, rugosa e macia, só em observar seus aspectos visuais. Como eu estava falando, então, dentro dessa pergunta, o que é uma técnica de textura? Respondendo de novo aí, dando a resposta. É o aspecto de uma superfície que pode ser lisa, áspera, rugosa e macia, só em observar seu aspecto visual. Então, às vezes, você olha e deduz mais ou menos como pode ser aquela superfície, sem precisar botar a mão. Por exemplo, vai dizer aí que já não teve gente aí que às vezes foi numa galeria de arte, viu aquela pintura e deu vontade de botar o dedinho na tela? Não pode, né? Só você vê, você sabe que aquilo ali é tinta e se meter o dedo você pode danificar aquela obra de arte, tá? Então vamos lá. Dando continuidade aqui, o que é a número 3, a questão número 3. O que é a textura gráfica? Resposta: é produzida por meio de elementos como a linha e o ponto. Isso é chamado de textura gráfica, tá?
Claro que nós temos vários tipos de textura, mas eu botei essa aí para vocês terem a ideia que é uma textura gráfica, tá? Vamos lá, questão número 4. Descreva o que é ritmo na arte. Isso aí é fácil, né? O ritmo na arte, ela normalmente são figuras repetitivas. Então dá aquela coisa que você vê e dá aquela sensação de movimento, como se fosse aquele tivesse tendo um ritmo, tá? Então, resposta, para vocês botarem corretamente aí, tá? Resposta: é da sensação de movimento e pode ser apresentada de diversas maneiras. Por exemplo, como tem no livro exemplos, eu já até mostrei para vocês, a gente já falamos sobre essa aula, tá? Às vezes você vê aquela pessoa, né, várias pessoas com o mesmo estilo de roupa. Ou você vê uma obra de arte, uma escultura, que faz assim, aquela sensação de as imagens ser todas iguais, então ela dá ritmo, tá, à arte. Então, isso a gente pode dizer aí que é o ritmo na arte, tá bom? Vamos lá, dando continuidade aqui, questão número 5. O que é o tempo na música? Como eu sempre falei para vocês, a música ela é pura matemática, tá? E o tempo é a matemática da coisa. Então, quando você fala o tempo, é quando você vê uma música mais rápida, ela tem um tempo assim mais acelerado. Quando tu vê aquela música mais lenta, o tempo dela é mais curto, tá? Então, isso é o tempo na música. Tanto é que tem música aí que vocês às vezes nunca tiveram, acho que alguns já podem ter tido essa noção, mas alguns que não tiveram, tá? De você ver uma música lenta e falar, nossa, essa música é tão bonita, o som, a letra, e aquela coisa lenta, né? Então ela está no tempo menor, mais curto. Agora tem aquelas músicas, né, que são, às vezes, as pessoas querem dançar, o tempo dela é bem mais rápido, tá? Então vamos lá, a resposta é: o que é o tempo na música? É a velocidade das batidas conforme o andamento da música, que pode ser lenta ou rápida. Você pode ver o que faz a marcação da música, tá? Se o cara, né, for uma banda de música, vamos botar aí de rock, ou até de música dançante, é a bateria que faz a marcação, tá? Ou o baixo. E o resto dos instrumentos acompanha o tempo desses outros, tá? Então, não esquecendo, tá? O tempo da música, ele pode ser lento, pode ser rápido. Dando a resposta de novo para vocês, é a velocidade das batidas conforme o andamento da música, que pode ser lenta ou rápida, tá bom? Continuando aqui, tá? Questão número 6. O que é o compasso na música? Resposta: é a unidade de medida utilizada na música que agrupa os tempos em partes iguais. Tá? Você pode ver aí que o tempo e o compasso estão mais ou menos andando junto. Tá? O compasso é o que vai dar aquele tempo, né? Tempos iguais na música. Vocês podem ver que tem músicas aí que às vezes as pessoas gravam, ela começa com ritmo, de repente ela aumenta o ritmo, de repente diminui esse ritmo, e isso tudo dentro do compasso, tá? Eu até expliquei para vocês na última aula da revisão o tempo para a gente marcar na música, tá? Pode ser na mão, mas quando você está tocando o instrumento você marca com o pé, tá? E normalmente, por exemplo, o maestro, como eu já falei para vocês, também marca o tempo, tá? Quando ele mexe lá, a batuta dele lá, ele, por exemplo, quando ele levanta para cima e para baixo, é 2 tempos. Por exemplo, quando é 3 tempos, ele faz tipo um triângulo no ar. Quando é 4 tempos, ele puxa para cá, vai para lá, puxa para cá e desce e volta de novo. 4 tempos. Ou ele pode, isso aí é o compasso. Agora, quando ele quer o tempo, ele pode fazer bem lento, é o tempo, ou, entendeu? Então, ele com a batuta dele lá, né, comandando, e isso
esses gestos, às vezes você fica lá, pô, o cara fica lá, né? Parece que está riscando, está com uma caneta e está riscando o ar. Não, ele está marcando o tempo e os músicos estão vendo aqui, vendo o que os movimentos que o maestro está fazendo. E claro, isso tudo é ensaiado, mas o músico sempre vai prestar atenção no maestro, ele que comanda aquela orquestra, né? Eu estou falando de uma orquestra, tá? Vamos lá. Questão número 7. Descreva o que é ritmo nas imagens. Aí é mais ou menos o que eu já tinha falado até anteriormente na outra pergunta. Ritmo nas imagens é quando você tem figuras na qual elas são repetitivas, tá? E pode dar aquela visualização de como se aquilo ali estivesse em movimento, dando vida, tá? Então, isso é movimento nas imagens, tá? Tem muitas pinturas, Obstrata, por exemplo, que eles trabalham muito com esse tipo de figuras com ritmo. Então você olha ali, parece que a coisa toda está em movimento, tá? Vamos lá, questão número 8. Descreva sobre a categoria conceitual clareza, tá? Como eu falei, existe a categoria conceitual, que ela é dividida em várias partes. Claro que eu botei 3 delas, essa é uma delas, e as outras 2 vai ser as 2 que vocês não têm aí a pergunta. Mas vamos lá, o que é a clareza? Se caracteriza de uma obra que apresenta unidade, harmonia e equilíbrio, tá? Então, quando você vê a clareza, é quando você vê que realmente aquilo ali você consegue identificar. Tem unidades, por exemplo, tem esse quadro aqui que está aqui em cima, ele é bem claro. Você está vendo 2 mulheres ali. Então, como eu falei aqui em cima, tem uma pintura aqui na qual tem uma mulher vendendo flores para outra, tá? Então é uma apresentação de unidade. Tem harmonia na pintura e equilíbrio, tá? Então tudo isso tem que ter numa pintura quando você visualiza ela. Se isso não tem, os seus olhos renegam e não gosta da pintura. Apesar que, como eu falei, como pintura abstratas, por exemplo, tem gente que gosta, faz bem os olhos, tem gente que não gosta. A gente tem que respeitar, né, o gosto, né, da pessoa que vê aquela arte. Tá bom? Vamos lá. Agora eu vou falar aí as 2 questões que eu falei que vão cair na revisão. É uma revisão que vocês não têm, mas vocês vão copiar aí no caderno. Tá bom? Vamos lá. Descreva sobre a categoria conceitual simplicidade. Resposta. Caracteriza-se por uma organização formais, facilmente assimiladas e compreendidas. Resposta de novo. Caracteriza-se por uma organização formais, facilmente assimiladas e compreendidas. Tá? Vamos lá agora a questão número 10, que vai cair também aí nessa revisão que vai cair na nossa avaliação. A palavra avaliação está saindo de jeito nenhum, mas saiu. Vamos lá, número 10. Descreva sobre a categoria conceitual complexidade. Vamos lá. Resposta. Formas com grandes variedades de detalhes que intensificam a expressão do todo ou parte, a fim de ressaltar um aspecto, tá? Então, respondendo de novo aí a questão número 10. Descreva sobre as categorias conceituais complexidade. Formas com grande variedade de detalhes que intensificam a expressão do todo ou parte, a fim de ressaltar um aspecto. Pessoal, eu quero agora que vocês copiaram aí, eu acho que não deu tempo ainda, mas vocês vão copiar, mas para facilitar a vida de vocês e o estudo, eu vou mandar aí as questões com as perguntas e as respostas. Vejam aí, daqui a pouco eu vou me despedir de vocês, mas antes
Dá uma olhadinha aí nas perguntas e nas respostas. E aí, pessoal? Deu para ver aí as perguntas e as respostas? Então, é isso aí que vai cair na nossa avaliação, tá? Estudem por aí, tá? Não deixe de estudar também as outras matérias, tá bom? Logo, logo nós vamos estar juntos aí em sala de aula, espero que seja logo, tá? Então, pessoal, um abraço, estudem bastante e a gente se vê na próxima, por enquanto, né? Na próxima videoaula. Tchau, um abraço e até a próxima.